pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao HistóriaTube, este que é mais um vídeo no seu canal de história aqui no YouTube. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre o livro mais pedido desse canal. Eu já fiz um vídeo sobre ele, mas eu vou deixar aqui o link aqui em cima no card, ou aqui nesse canto, não sei ao certo onde vai aparecer, mas vai aparecer pra vocês aí o cardzinho mostrando o nosso vídeo de 2016 sobre o livro Cultura, um conceito antropológico, beleza? Do professor Roque de Barros Laraia. Lá naquele vídeo eu falei sobre o livro, falei sobre o autor, fiz só uma apresentação sobre ele, mas esqueci de falar sobre o conceito de cultura que trata o livro. O livro tem apenas 117 páginas, eu na época já tinha lido ele umas 2 ou 3 vezes, mas eu não trouxe o conteúdo de fato do livro. Então eu peço desculpa a todo mundo que comentou lá no vídeo, mas se você quiser assistir o vídeo original, tem bastante conteúdo lá, pode assistir, pode comentar, pode curtir, mas eu sei que muita gente comentou, elogiou o canal bastante, mas pediu para que eu voltasse a falar do livro, para falar sobre o conceito de cultura de fato. Afinal, aquele é o 3º ou 4º vídeo mais assistido do canal e também é o mais assistido em relação a esse livro no YouTube. Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre este livro e também sobre o autor do livro, que é extremamente importante a gente saber quem escreveu a obra. Depois a vinheta. Valeu! Bom pessoal, para iniciar nossa conversa, para iniciar esse papo aqui sobre o livro, eu recomendo que você baixe aqui na descrição, tem o link para você baixar a resenha / artigo do livro Cultura, um conceito antropológico, que eu escrevi, já está publicado já tem alguns dias, beleza? Lá você pode ler no site, você também pode baixar o e-book para fazer a leitura dele no seu celular, tablet, computador e até mesmo imprimir para fazer os rabiscos que você quiser. Show de bola? Eu sei que a maioria de vocês aqui são estudantes, tanto do 3º ano do ensino médio ou estudantes dos primeiros semestres da universidade, aí pensando na universidade nos cursos de ciências humanas. Até porque o livro foi escrito para esse público. Lembrando que o Laraia, ele foi professor da Universidade de Brasília, do curso de Antropologia, e também já havia estudado em outras universidades, inclusive ele já foi antropólogo do Museu Nacional, né, da UFRJ, lá no Rio de Janeiro, e ele, percebendo a dificuldade dos alunos dos primeiros semestres em entender o conceito de cultura, ele teve a ideia de criar esse compilado de 117 páginas que foi publicado pela editora Zahar, que é a editora que publica livros de ciências humanas há mais de 60 anos. O Laraia, ele hoje pós-doutor, né, tem os seus 86 anos de idade, quando ele pensou em escrever isso, ele pensou exatamente nesse público, beleza? Então, é um livro simples, mas não simplório, lembrando que eu já falei isso no primeiro vídeo. É um livro muito importante, muito interessante, ele explica muito bem o que é o conceito de cultura, sem deixar de ser algo acessível. Show de bola? E com isso, ele começa o livro dele dividindo em 2 partes. A primeira parte é a construção do conceito de cultura, e para que a gente possa entender como que funciona essa cultura, e do outro lado, a cultura como algo que influencia a sociedade e o ser humano de forma individual. Então, ele divide o livro em 2 partes. A construção do conceito de cultura e a cultura como influenciadora e como sendo criadora nessa sociedade, ou sendo criada dentro dessa sociedade. Deu uma gaguejada, mas vamos seguir. É o seguinte, para começo de conversa, ele cita aqui, eu vou até dar uma lida, ele cita aqui o Confúcio, 400 anos antes de Cristo. Confúcio já dizia que a natureza dos homens é a mesma, são os hábitos que os mantêm separados. O que Confúcio quis dizer com isso há 400 anos, há 2.400 anos atrás, basicamente? Ele quis dizer que os homens nascem basicamente de forma igual, nascem iguais, né, de carne e osso, mas o que diferencia esses homens são os seus hábitos. Então, o que vai diferenciar um homem do outro são os hábitos daquela sociedade, são os hábitos daquele momento que ela vive, são os hábitos daquele local que ela vive. Então o que vai mudar de um homem para o outro é a cultura. E Laraia deixa extremamente claro que o homem se diferencia dos outros animais porque o homem é o único que possui cultura. Para começo de conversa, ele traz pra gente os 2 primeiros capítulos ali, falando sobre o determinismo biológico e determinismo geográfico. Mostrando pra gente, batendo muito nessa tecla, que a genética não é definidora de cultura, não é definidora de inteligência, não é definidora de pensamentos. Assim como a geografia não é determinante para a sua cultura, para a sua inteligência, para a sua capacidade motora e por aí vai, beleza? E sim, a cultura. Como assim? Lá ele deixa alguns exemplos que eu também deixei na minha resenha. Você pode lembrar que este vídeo é um vídeo mais superficial, porque ele precisa de um tempo correto, e você vai acompanhar tudo mais detalhadamente na resenha do site. Show de bola? Você que está estudando, lembra que a resenha escrita tem muito mais detalhes do que eu posso falar aqui em vídeo, que o vídeo tem que ser curtinho. Show? Então vamos continuar aqui. Depois desse fator,
ele traz pra gente a construção do conceito de cultura de forma histórica e depois ele vai chegando até o conceito mais moderno de cultura. Ele vai mostrar que Heródoto já dizia algumas coisas sobre cultura, que é o pai da história, lá na Grécia Antiga. E outros pensadores ao longo do tempo também vão falar sobre isso. Mas o primeiro a definir um conceito é Taylor, na Inglaterra, por volta ali do século XIX, finalzinho do século XIX, princípio do século XX. Taylor vai definir esse conceito, pensando no conceito que já havia sendo debatido pelos iluministas anteriormente. Beleza? Mas ele vai ser o primeiro a formalizar o conceito e a palavra culture vai ser criada, cultura em inglês, beleza? Depois ela vai ser adaptada, vai ser expandido esse conceito de forma muito abrangente em diversas áreas diferentes depois que o Taylor vai formalizar o conceito, beleza? Então, Jean-Jacques Rousseau já falava isso antes dele, e até mesmo o pai do iluminismo e do liberalismo, John Locke, o inglês que veio muito tempo antes dele, também já falava um pouquinho de cultura. Inclusive, Jean-Jacques Rousseau dizia que a diferença entre o homem e os primatas, ou seja, aqueles que nos antecederam, os nossos antepassados, a grande diferença é que nós tivemos capacidade de aprender e gerar cultura. Então, a cultura é baseada no aprendizado. Para que nós possamos ter cultura, nós temos que aprender cultura. Não é que nós não temos, nós nascemos sem ela. Nós só temos cultura quando passamos a conviver com ela. Quando passamos a absorver e reagir a ela. Isso sim é cultura, de acordo com alguns relatos que o Laraia traz no livro. Dentro do livro, ele traz diversos exemplos, diversos relatos de diversos pensadores, antropólogos, historiadores e pesquisadores ao longo da história da humanidade. Tá? E alguns pensadores vão entrar em conflito, outros vão concordar, e ele vai trazer essas ideias todas ali dentro daquele livrinho de 117 páginas, beleza? Então ali dentro, ele vai trazer pra gente também alguns pensamentos que vão dizer que a nossa cultura, a cultura de forma geral, ela existe por causa da comunicação, e que o homem se comunica através de símbolos. Isso é fato. Para que nós possamos identificar objetos, nós colocamos nomes. Quando nós pensamos nesses nomes, nós automaticamente já imaginamos esse objeto. Então, isso são símbolos. A escrita, a fala, forma símbolos. Então, nós nos comunicamos através de símbolos. Para criar esses símbolos, identificar esses símbolos, nós usamos o nosso cérebro. E de acordo com alguns pensadores, de acordo com alguns pesquisadores, nosso cérebro diferencia dos outros animais porque nós temos um cérebro muito mais complexo, muito mais volumoso, em relação até mesmo aos nossos antepassados. Devido a este cérebro volumoso e complexo, nós conseguimos transmitir informações, interpretar informações e também armazenar informações. Esse armazenamento de informações chama-se memória. Então, de acordo com a nossa comunicação, a nossa memória e a nossa interpretação, nós conseguimos gerar cultura. Então, criação de símbolos, interpretação de símbolos, armazenamento desses símbolos e aprendizado e ensinamento através desses símbolos é a criação da cultura. Um dos princípios básicos da cultura é essa transmissão de conhecimento e armazenamento de conhecimento. Beleza? Então, quando a gente armazena conhecimento, a gente transmite conhecimento, a gente gera e interpreta conhecimento, é já considerado cultura, porque nós criamos hábitos quando fazemos isso. Ao criarmos hábitos, nós temos hábitos diferenciados e conseguimos criar diversas formas de conviver em sociedade, que é considerado cultura. Então, a princípio, ele fala isso na primeira parte do livro. Já na segunda parte do livro, ele vai falar sobre a relevância da cultura e como ela interfere diretamente na nossa sociedade e nós individualmente. Ele vai falar disso, inclusive, na parte biológica, quando nós acreditamos em doenças que, na verdade, tecnicamente, biologicamente, elas não existem. Por exemplo, quando a gente fala em comer manga com leite, antigamente se falava muito, se você comer manga com leite, você vai morrer, e muita gente passa mal de verdade, porque acredita que se comer manga com leite vai morrer. Só porque ela acredita, porque está culturalmente estabelecido. Assim como a gente fala em diversas culturas, que se você tomar um remédio X, por exemplo, você tomar água com açúcar, você vai ficar mais calmo. Você está usando isso de forma cultural, porque culturalmente isso é fato, é lei, mas biologicamente, cientificamente, isso não tem comprovação nenhuma. Então, ele quer mostrar um pouco disso, e ele vai mostrar também como a cultura ela é etnocêntrica. Quando nós pensamos a nossa cultura em relação à cultura do outro, nós usamos a nossa própria visão. Inclusive, ele faz uma citação muito importante, eu vou trazer para vocês aqui, eu vou até ler um pouco para a gente não perder essa questão. A cultura é como uma lente através do qual o homem vê o mundo.
homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Então, necessariamente, toda cultura ela é etnocêntrica. Então, quando eu conheço a cultura do próximo, eu vejo a cultura do próximo na lente da minha cultura. A partir da minha cultura, eu vejo a cultura do próximo. Cabe a nós, pesquisadores das ciências humanas, entender a cultura do próximo a partir do contexto histórico do próximo. E a cultura ela depende também do contexto histórico. Então, depende de nós, cientistas da área humana, pensar na cultura do próximo e ensinar às pessoas, à sociedade, que a cultura do outro não é errada, a cultura do outro não é inferior, a cultura do outro é a cultura do outro. A nossa cultura é a nossa. Eles vão ver a nossa cultura como algo estranho e nós podemos ver a cultura deles como algo estranho, mas nós temos que entender como que essa cultura foi construída e estabelecida e como a nossa também foi. Então, a cultura ela é algo etnocêntrico, necessariamente, nativamente etnocêntrico. Heródoto já dizia isso lá atrás, na Antiguidade. Inclusive ele cita essa parte de Heródoto no livro, lá no iniciozinho, e a gente tem que falar sempre sobre isso. O preconceito e as lutas, guerras contra uma outra cultura é porque a pessoa ou a sociedade da cultura X não tem capacidade de entender a cultura Y. Não tem capacidade, até mesmo intelectual, de conhecer e reconhecer a cultura do próximo como sendo algo somente diferente e não como algo irrelevante, absurdo e outros sentidos pejorativos, beleza? Então a gente tem que viver hoje, no século XXI, pensando dessa forma. A cultura do outro é a cultura do outro. Não é algo que deveria nos afetar de forma tão drástica como acontece em diversas falas que a gente vê por aí na internet e no mundo afora, beleza? Então, ele fala disso tudo. Se você quiser saber mais detalhes, tem resenha na descrição, tem o PDF para você baixar e ler. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que o próximo vídeo ainda sai essa semana com as notícias do mês de outubro. Todas as notícias do mês de outubro. E a partir da semana que vem, saem as notícias semanais para vocês. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Valeu, falou!